na adolescência mesmo, assim, a gente foi muito maltratado, vamos dizer assim, que a gente viveu... Eu tive experiências ruins, porque assim eu não podia... Eu fui abusada sexualmente quando era criança, né? E aí eu lembrava de flashes. Aí eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, isso aconteceu? Porque vinha na minha mente. Aí foi que ela foi me contar: minha filha, naquela época, a gente deixava vocês em casa, numa caixa de papelão, e ia para a roça, para limpar, sabe? E quando eu chegava, você estava realmente, tinha acontecido, entendeu? O abuso ali. Eu falei: mãe, eu lembro de algumas coisas. E a senhora... E ela começou a chorar, me contando, sabe, de situações que ela viveu, assim, muito difícil. E eu tinha esses flashes. E, mesmo assim, quando meu pai estava... Meu pai não soube dessa história, pastor. Eu internalizava, eu guardava para mim. Até ele morrer, ele não soube? Não. Não soube. Então, eu tinha dificuldade de conversar, de relacionar, de abrir. A minha irmã veio contar para minha mãe já com os 40 anos, que ela era abusada também. Então não foi um fato que ocorreu só com você? Não. Possivelmente todas as suas irmãs devem ter sofrido também abuso. Exatamente. A minha irmã veio abrir o coração para minha mãe numa conversa, assim, porque quando aconteceu, com 14 anos eu tive um aborto. Eu não sabia, eu era muito ingênua, não, sabe? E a gravidez foi fruto de abuso também? Foi fruto de abuso. Porque quando, na época que o meu pai desapareceu, eu fui morar na casa de uma professora, amiga da minha mãe. Então, lá aconteceu mais um abuso, entendeu? E ali eu engravidei, não sabia, muito inocente, ingênua. Quando eu disse para minha mãe: mãe, eu não quero mais ir para essa casa. Eu não quero ir. Só que eu não tinha coragem de contar para ela o que acontecia comigo. Eu dormia em esteira, eu dormia no chão, e à noite a pessoa vinha e se aproveitava de mim. Uma adolescente de 13, 14 anos. Que já tinha fragilidade, por causa que desde a infância isso te perseguia de certa forma. Uhum. E acho que isso aumenta a vulnerabilidade da adolescente, porque acho que não tem um ensino do que é o sexo, né, e para que momento é. Exatamente. Né, para criança, né, para adolescente. E acho que por não entender, às vezes até na cabeça da criança ou do adolescente, passa a achar até que é normal aquilo acontecer, enquanto não é. É um absurdo, né, uma violência. E não tem aquele sistema de defesa. Eu acho que pela cultura da minha avó, que a gente foi criada com ela nunca chegou assim para a gente para contar, para falar sobre sexo, para falar, sabe, de agressões. E a minha mãe também, por outro lado, ficava na defensiva, sabe? Eu acho assim, até te interrompendo, né? Eu acho muito importante e muita coragem da sua parte trazer a sua história aqui, essa parte da história, né? Porque, infelizmente, os índices de abuso sexual contra crianças e adolescentes na nossa região é muito alto. Não só de meninas e meninos, inclusive. E, infelizmente, eu acho que o quanto mais isso acontece, e não só o quanto mais acontece, isso está arraigado quase que à cultura. Só um parênteses que eu quero abrir aqui. Quando eu estava na faculdade, já faz algum tempo, né? Eu estava no Amapá. E a gente teve uma palestra com uma deputada federal. Eu não sei nem se ela continua com o mandato ainda, porque eu não acompanho mais a política amapaense. O nome dela era Fátima Pelaz. E ela tem um trabalho, ou tinha um trabalho na época, muito forte com mulheres do interior, do Amapá. E na faculdade, na palestra, ela nos contou que, para algumas famílias desse interior do Amapá, o pai, não é o teu caso, tá? Não é o caso da avó. O pai, ou o avô, ou o tio, abusar da filha, ou da neta, ou da sobrinha, na mente deles não era nem crime. Era como fosse algo normal, ter relações sexuais com as meninas da casa, da parentela. E alguns deles saíram do interior, iam morar na capital, em Macapá, e eles continuaram fazendo isso.
e quando eram de alguma forma denunciados ou até presos, eles, na cabeça deles, eles eram inocentes, porque, vê que loucura isso, né? Normalizar um ato de violência, mas esse ato de violência foi incorporado àquela cultura. Então, eu estou falando do Amapá, mas pode ser também que nesse contexto aqui do norte do Brasil, quanto mais para o interior, essas coisas se repitam mais. Eu não estou julgando as pessoas nem tendo preconceito com pessoas no interior, pelo contrário. É um fato que a gente tem que abrir os olhos e levar a informação, levar a proteção. Exatamente. O Estado tem que providenciar isso, né, para que isso possa mudar, através do estudo, através da informação, através da própria justiça, do Ministério Público, não sei, os órgãos competentes que vão atuar nesses casos, né? Mas fechando parênteses, volta essa história. Então, aí quando eu cheguei com a minha mãe e disse, não, eu quero mais voltar para aquela casa, eu não cheguei a contar para ela o que estava acontecendo. Mas aí eu comecei a sentir o processo da gestação. Foi assim, e aí eu disse para ela, mãe, me leva no médico. Ingênua. Eu disse, mãe, estou sentindo dor no estômago, na barriga, mãe, eu não estou bem. E quando nós estávamos no médico, a minha mãe me levou no médico, o médico que disse para ela, olha, ela está grávida. Aí chegamos em casa, eu fui contar o que tinha passado, o que tinha acontecido, aí a minha mãe foi na casa dessa professora, contou tudo, e aí eles me deram remédio para abortar. E eu tomei. E foi um processo muito doloroso, porque eu me sentia culpada. Eu sentia que eu tinha cometido um erro, que eu estava com aquele peso. E em nenhum momento eu fui assim, chegaram comigo, poxa, filha, por que aconteceu isso? Por que você não procurou? Não, me julgavam e me condenavam. Então, eu internalizei aquela situação e guardei para mim. Tive muitas dificuldades de relacionamento, era muito tímida. E, com 15 anos, comecei a trabalhar. Saí de casa, eu digo, eu não quero ser peso. E fui procurar emprego. E comecei sendo auxiliar de professora numa escola particular aqui em Santarém. Trabalhei, acho que, por volta de 5 anos nessa escola. Fiz magistério, fui para a faculdade, fiz licenciatura em língua portuguesa e me formei. E nessa trajetória, nessa minha trajetória, conheci meu marido, na igreja mesmo que eu frequentava. Eu vou te interromper novamente, mas eu acho importante a gente, já que a gente vai até já avançar no assunto, né? Mas você deixar pela tua experiência, né, essa experiência tão traumática e dolorosa de violência na sua infância e adolescência, o que você acha que é importante às meninas que são assediadas ou que já sofreram um abuso e tem homens, ou até mulheres, né, tentando continuar esse ato? O que você acha que seria necessário para proteger, para as meninas fazerem, né, para isso não permanecer? De preferência, não acontecer nem a primeira vez e não permanecer acontecendo. O que você, se você tivesse a mentalidade de hoje, naquela época, o que você faria para se proteger? Denunciar o abuso, denunciar, né, o que está acontecendo. Hoje eu tenho uma outra visão do que aconteceu. Hoje eu oriento as minhas filhas. Hoje eu chego com ela e converso sobre sexualidade, eu converso, filha, sobre o abuso. Tua família já sabia dessas situações? Quando você me pergunta a família, irmãos, tio... Dentro da tua casa, tuas filhas, teu filho? Não, porque era difícil para mim abrir o coração. Sim, mas agora você está gravando o programa. Eles não sabiam até agora? Não, eles sabiam. Ano passado eu contei. Ah, sim, então eles já sabiam. Não vai ser uma... Não, ano passado eu contei partes dessa história. Sim. Até porque para protegê-los, para... Então, quando meu filho mais velho descobriu, ele ficou revoltadíssimo. Falei, filho, foi um processo que a mãe passou, mas, graças a Deus, agora a mãe já está sendo tratada. Nisso me trouxe... Eu tive
como que eu posso dizer, eu tive muitas experiências assim amargas de não confiar nas pessoas. Então, mas voltando, denunciar, mas denunciar para quem? Pois é, as escolas hoje elas estão mais equipadas, então você tem professores que você pode conversar abertamente, chegar, psicólogos já estão tendo, as escolas estão sendo equipadas para isso, sabe? E conselhos tutelares são... Então, a internet também... Hoje você tem muitos meios. Na minha época, não tivemos essa facilidade que hoje nós temos. E... Porque, assim, normalmente o que a gente ouve é que o abuso gera vários sentimentos contrários em quem está sendo abusado. Como você falou, normalmente a pessoa, ela se sente a culpada. É uma inversão, né? Uhum. Em vez de sentir a vítima, e é a vítima, ela acaba se sentindo culpada por aquilo ter acontecido. Muitos dos abusadores apelam para a ameaça, porque lidam com crianças e ameaçam os pais, ameaçam fazer várias coisas se aquela criança contar. Mas o segredo assim, principalmente se for adolescente, é abrir a boca, contar para os pais, contar para as Pedir escolas, ajuda, pedir né? ajuda e não deixar isso se perpetuar, acontecer. Eu sei que deve ser terrivelmente difícil, né? Tomar uma atitude contrária à imposição de um adulto, né? Que tem toda a maldade, toda a malícia, toda a violência, força física, força psicológica até para manipular aquela situação. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Val? É isso mesmo. Falar, né? Gostou desse corte? Acesse o nosso canal no YouTube e assista a várias entrevistas que estão lá disponíveis para você.